fôlego, louve o Senhor. Se os meus pés têm fôlego, eu pulo na presença do Senhor de alegria. Se as minhas mãos têm fôlego, eu vou acenar, eu vou aplaudir, eu vou glorificar, porque o meu corpo, ele exala o fôlego de vida que Deus, ele preparou para aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Por isso eu não posso ficar parado, por isso eu não posso ficar travado, por isso eu não posso retroceder, por isso eu não posso desistir. Eu tenho que ir além e entender que existe um plano perfeito ao qual Deus, ele preparou para ser vivido por aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. E se você, eu amamos ao Senhor, nós já abrimos os céus ao nosso favor. A glória, ela está aqui. Sabe por quê? Porque você manifestou, você criou este ambiente. E quando nós criamos um ambiente de adoração, a atmosfera ela é completamente diferenciada, porque nós olhamos não para a situação vivida no nosso momento, mas nós olhamos para aquilo que Deus, ele tem planejado e preparado para as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que estamos sós. Vivemos em um mundo isolados, porque as situações elas acabam nos constrangendo para que não vivamos aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas. As pessoas elas estão se individualizando, estão vivendo sozinhas, não confiam mais umas nas outras, não confiam nem mesmo falando o português correto, não confiam em Deus, buscam, e quando as coisas começam a funilar, elas começam a questionar: será que Deus existe? Será que Deus, ele está comigo? Nós olhamos para a nossa situação e acabamos esquecendo que aquilo que Deus ele tem planejado e preparado para ser vivido por cada um de nós é muito maior. A própria palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Moisés ele queria ser um príncipe, foi levado ao ápice do abandono, mas ele não estava entendendo que ele tinha realmente um plano, um propósito que Deus começou na vida dele, assim como Deus ele tem começado um grande propósito na sua vida. Começa a ter mais confiança e entender que você não está sozinho, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja fraco. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte. O eu sou está dizendo para você: o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. A minha alegria, a alegria de Deus é olhar para você, muitas vezes rastejando, muitas vezes quase parando, mas confiando que Deus está trabalhando ao seu favor. Quando você não desanima daquilo que Deus ele preparou para ser vivido por você, o céu se abre ao seu favor. A única coisa que nós precisamos entender é que Deus ele é um Deus que quer se relacionar. E se nós não nos relacionarmos com Deus, nós nunca viveremos o nosso milagre. O povo de Deus sempre colocava obstáculos, sempre abandonavam ao Senhor, mas quando eles oravam, Deus abriu os céus ao seu favor. A palavra do Senhor fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que me chama pelo meu nome, jejuar, orar e clamar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz, eu sararei a sua terra e serei o seu Deus. A minha alegria é entender que a Bíblia ela nos dá uma trajetória, porque Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu começo a entender que somente Jesus ele pode preparar algo novo a ser vivido para cada um de nós, eu vejo que as circunstâncias que estão à nossa volta não são maiores do que o grande eu sou, do que o Deus vivo e poderoso que tem trabalhado na nossa história, na nossa existência.
E quando nós saímos do foco, quando nós saímos da presença dele, nós não conseguimos viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem preparado. Porque o maior problema de uma pessoa cansada é que ela, em vez de gerar alegria, ela gera morte na sua vida. Moisés estava cansado daquilo que ele estava vivendo, e ele estava gerando pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus mudou a trajetória dele, preparou um novo caminho, virou a página, escreveu uma nova história. E eu quero profetizar esta noite sobre a sua vida. Deus está escrevendo uma nova história. Eu vou além. O grande eu sou está dizendo para você: não se importe com essa dificuldade, com esse obstáculo, porque eu sou o Deus vivo e poderoso que tem trabalhado a favor daqueles que me amam. Porque ainda que você tenha passado pelo vale de sombra e de morte, o Senhor está falando: eu sou contigo, eu estou com você, eu não te abandonarei, eu te levarei para atravessar o mar, como você cantou, porque você é livre. E quando você tem a liberdade, você é um verdadeiro adorador. Quando você é livre, você não tem escolhas, porque o seu Deus já escolheu o teu plano, o seu Deus já escolheu o teu propósito, o seu Deus já escreveu a tua história. E a tua história não é qualquer história, a tua história é a história de vencedor. E se tem vencedor aqui esta noite, alegra o teu coração de uma vez por todas, porque o céu está aberto ao teu favor. Glória a Deus. Deus tremendo. Você pode ter passado um período escravizado, mas a palavra do Senhor, ela me diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva, fará descer como outrora, a chuva temporânea será, as eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador. O meu exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva, e fará descer como outrora. Sabe por quê? Porque o meu povo não será envergonhado. Deus está liberando uma palavra profética para você. Não há vergonha na sua vida, não há vergonha na sua família, não há morte hoje, porque ainda que você esteja com os teus sonhos mortos dentro de uma lápide, o Senhor está falando para você: a ressurreição virá, a minha alegria se manifestará na sua vida. Sabe por quê? Porque eu sou o Pai, porque eu sou um Deus zeloso, porque eu sou um Deus que cuido, porque eu sou um Deus que opera milagres, porque eu sou um Deus de maravilha, porque eu sou um Deus que fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Moisés estava cansado, Moisés estava sobrecarregado, Moisés já não estava mais com pensamentos bons, mas ali o Senhor o chamou para mudar a sua história. Considere aquilo que Jesus está fazendo por você. Considere os pensamentos que você realmente tem colocado diante de Deus. Você serve um Deus vivo e poderoso que está trabalhando ao seu favor. A luta contra o pecado, ela acaba desgastando, ela é desgastante. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Paulo falando que ele tinha um espinho na carne, e parecia que um mensageiro do diabo vinha e o esbofeteava, falava para ele: Paulo, como pode? Você matou tantos cristãos, você humilhou tantas pessoas. Paulo, olha só o que você fez. E ele começava a pensar no seu passado. Ele começava a dizer: não sou digno, não conseguirei viver aquilo que realmente Deus quer que eu viva. Aí o Senhor Jesus vinha para Paulo e falava: ei Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo falava: Senhor, mas somente a tua graça não me basta. Aí Jesus falava: então o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Você pode ter entrado aqui fraco,
mas não abatido. Você pode ter entrado aqui decepcionado. Você pode ter entrado aqui chorando. Mas eu tenho certeza que você sairá daqui saltando por aí. Aleluia! Eu tenho certeza que quando você descer, assim como Moisés desceu, você vai falar: o grande eu sou falou comigo. O grande eu sou estava junto de mim naquele momento mais difícil. Ainda que você esteja desgastado interiormente e não consiga enxergar o propósito de Deus, você pode ter a certeza que se você souber esperar, você viverá o sobrenatural do Senhor. Provérbios capítulo 13, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: a esperança demorada é que enfraquece o coração. Quem aqui tem sonhos? Vou perguntar de novo, quem aqui tem sonhos? Você sabia que a Bíblia diz que aquele que tem sonho não morre, mas vive para contar as boas obras do Senhor? Se você está vivo aqui, é porque ainda existem coisas a serem realizadas na sua vida. Se você está vivo aqui, é porque você tem confiança no Deus que você serve. Mas o mais interessante é a parte B desse versículo, porque se a esperança demorada enfraquece o coração, a Bíblia fala que o desejo chegado é árvore de vida. O Senhor está falando: ei, quando você entende que o seu desejo, quando ele chega é árvore de vida, você começa a se alegrar, porque todo ser humano se reinventa. Cada ano que passa, você começa a se reinventar, você começa a olhar a situação e você começa a falar: eu não vou viver como eu vivi no passado, o ano que passou foi desse jeito, não foi legal, mas esse novo ano eu vou escrever uma nova história, eu vou projetar uma nova vida, eu vou projetar novos sonhos, novas realizações, e você começa a projetar isso na sua vida, e você muitas vezes não consegue alcançar, porque você começa a olhar as dificuldades, os problemas. Imagina comigo, quem aqui já foi na nascente do Rio Tietê? Como que ele começa lá, você já viu? Pequenininho. São filetes de água, e depois ele se torna um grande rio, mas o rio não desiste. O que é que ele se depara? Com vários obstáculos. Quantas montanhas, quantos prédios, quantas ruas, e ele vai contornando tudo, porque ele tem um destino. Ele precisa desaguar no mar. Ele começa pequeno, ele encontra obstáculos, mas ele não para. Assim somos nós também. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque o primeiro obstáculo que aparece na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir, é jogar a toalha. Moisés estava assim, ele queria desistir, ele queria jogar a toalha, ele queria desanimar, ele queria talvez ali dar fim na sua vida, mas Deus tinha um plano para ele. Muitas vezes existem propostas que chegam para nós e querem tirar o propósito de Deus da nossa vida. Por isso nós não podemos, ainda que na semática da palavra nós podemos entender que proposta e propósito parecem ser semelhantes, parecem ser palavras gêmeas, mas são diferentes, porque as propostas, elas não podem ser maior do que o propósito que Deus tem para você. Quantas propostas as pessoas têm recebido? Quantos cristãos têm ouvido a voz do diabo, recebem as propostas e saem do foco e começam de novo lá do final? Eu quero dizer para você que está aqui esta noite: ouça somente a voz de Deus. Naquele momento, se Moisés tivesse ouvido a voz do diabo, ele teria talvez dado cabo na sua vida. Ele subiu em um monte com uma ovelha, talvez, e ali, naquele lugar onde só tinha sarça, que tipo de alimento ele iria dar para aquela ovelha? Estava tudo seco, não era lugar de ovelha comer. Moisés queria talvez dar fim na sua vida, estava triste, decepcionado, estava desanimado com tudo que estava acontecendo. De príncipe a um homem trabalhador, um homem que não tinha suas mãos calejadas, que precisou buscar água em poços para alimentar as ovelhas
de seu sogro. Um homem que estava trabalhando sol a sol, não tinha mais aqueles alimentos que ele acostumou a comer no Egito. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor, ele mudou a tua sorte. Ele olhou e começou a analisar a sua vida e falou: realmente existe um Deus diferente. Existe um grande Deus que tem o poder e o domínio em tuas mãos. Existe um Deus que quer fazer coisas maiores. Quando nós cansamos de clamar, nós começamos a olhar para os problemas, nós desfalecemos e muitas vezes não conseguimos esperar em Deus, muitas vezes desanimamos. Não é diferente hoje, porque a luta, as perseguições, elas acabam inibindo as pessoas de prosseguirem. E Moisés estava talvez ali inibido, não queria mais prosseguir, porque o diabo, ele vai querer parar a sua trajetória, o teu propósito. Só que o Deus que você serve, que está aqui esta noite, está dizendo para você: o teu propósito não será interrompido, porque Ele está no controle de todas as coisas. E se você tem fé, repita comigo assim: eu não vou parar. Diga com fé e autoridade: eu não vou parar. Diga: eu vou lutar e vou vencer, porque o Senhor, diga: porque o grande eu sou, Ele está comigo, Ele está sobre a minha vida, Ele está sobre a minha família, Ele está sobre os meus empreendimentos, Ele está sobre a minha parentela, Ele está sobre esta igreja, Ele está sobre o meu chamado. E por isso, dos meus lábios só sairão a adoração verdadeira àquele que vive. Nós só precisamos ter força. Nós só precisamos lutar. Como Deus pode manifestar em uma vida cansada, uma vida desanimada? Como Deus pode realmente mudar a sorte de bênção? Deus, Ele espera algo de nós. Nós precisamos entender que aquilo que Deus, Ele começa, Ele vai até o final. Aleluia. Ele não para no meio. Foi falado isso aqui hoje. Às vezes nós começamos coisas, mas quando chega no primeiro obstáculo nós paramos, retrocedemos. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós almejemos um alvo, e ainda que as lutas sejam grandes, nós precisamos superá-las. Nós precisamos entender que o grande eu sou está conosco. Ele está ao seu lado para te ajudar em todas as tuas lutas. As lutas que vêm sobre as nossas vidas são desafios. Desafios para que possamos superar com grande alegria. Quando nós investimos em Deus, nós vivemos o melhor. Moisés entendeu o plano. Moisés não estava mais sozinho. Ele não estava mais abandonado. Não tinha pessoas talvez ao seu lado, mas o grande eu sou estava com ele. O Deus vivo estava ao seu redor. As circunstâncias poderiam ser adversas, mas ele sabia que ele não estava só. Quando nós achamos ou chegamos no fundo do poço, ali nós precisamos entender que naquele lugar nós precisamos olhar para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. E Moisés estava passando pelo limite, mas o grande eu sou estava com ele para aperfeiçoar a boa obra qual ele estava iniciando na vida de um ser humano. Ele queria que Moisés fosse útil. Ele queria que Moisés estivesse perto do altar dele para adorar, porque Deus estava querendo ser pai de Moisés. Deus, Ele estava querendo que Moisés olhasse para ele e que Deus fosse o único ser humano, ou ser sobrenatural
o único Deus a poder conduzi-lo diante de tudo, de toda a sua vida. Deus estava olhando para Moisés e queria que Moisés o chamasse de soberano. Deus estava olhando para Moisés e falando para Moisés: Moisés, eu sei que as portas para você talvez se fecharam, mas eu vou abrir, eu vou escancarar. Glória a teu nome. Moisés, você não entende hoje, porque quando nós olhamos para uma porta fechada, nós temos medo de entrar, nós não sabemos o que espera do outro lado. Só que Jesus, no Salmo 24, depois que Jesus ele morre e ele vai, ele é assunto ao céu, a Bíblia diz que os anjos a palavra do Senhor está escrita, e que os anjos falaram assim: levantai a portas as vossas cabeças, levantai a umbrais, porque entrará o Rei da Glória. Aí talvez os anjos que estavam dentro nunca tinham aberto aquele portão, aqueles portais nunca tinham sido abertos. Aí eles perguntaram: mas quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos que estavam do lado de fora falaram: ele é poderoso na batalha, ele é general de guerra, ele é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso. Jesus abriu aqueles portais e deixou um acesso livre para eu e você entrarmos a qualquer momento, a hora que nós quisermos. Jesus, ele preparou para mim e para você vivermos algo novo. Aleluia. Por isso que nós chegamos ali, adoramos ao Senhor. Quer ver uma coisa? Ai, meu Deus. A Bíblia fala que um anjo caiu e falou: eu subirei e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Alguém pode estar acima de Deus? Sim ou não? Não. Verdade de novo, alguém pode estar acima de Deus? Não. Sim ou não, igreja? Não. Quem foi que te disse que não? A palavra do Senhor fala lá em Isaías que os serafins sobrevoam o trono de Deus cantando: Santo, Santo, Santo. Quando os anjos estão aqui, eles param desse lado, eles cantam santo, o trono de Deus vem até ele. Quando esse anjo aqui canta santo, o trono de Deus que está ali vem até ele. Quando o outro anjo está aqui e canta santo, o trono vem aqui. Quando o outro está aqui, o trono de Deus se movimenta e vem até aqui. Mas quando você glorifica o Senhor aqui embaixo, o trono de Deus se inclina ao teu favor e derrama a graça, a glória, a unção, o renovo, a força, estabelece um novo plano, um novo propósito para a vida daqueles que são verdadeiros adoradores. É por isso que Jesus ele fala que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, entenda de uma vez por todas que a boa obra com o Senhor começou na sua vida, ele é fiel e justo para terminá-la. O grande rei está aqui, o teu Messias está te esperando, ele está te aguardando. O mundo pode querer tirar você do foco, mas você é luz do mundo, e aonde houver trevas, elas serão dissipadas, porque o Senhor que começou a boa obra, ele diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Entenda isso de uma vez por todas. Peça para que Deus venha dar a você sabedoria, porque quando você tiver sabedoria para lidar com as situações adversas, você vai vencer. Senhor, mas a minha boca é pesada, a minha língua é pesada, eu não conseguirei falar com o faraó. Eis que eu envio uma pessoa para te ajudar, porque melhor são dois juntos do que um só. Vai, Moisés, eu tenho algo novo para ser vivido, Moisés. Eu farei milagres. Moisés tinha medo de chegar diante de Faraó e falar com o Faraó, mas depois que ele começou a ter intimidade com Deus, ele falava tanto com Deus, que ele se tornou a voz de Deus para o povo. É isso que Deus ele quer que você faça, que você tenha essa sabedoria, que você venha realmente se fortalecer, como Efésios fala, com as armaduras de Deus, como um escudo para poder rebater todo dardo, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar sobre a sua vida.
Você é herdeiro de Cristo. Você não é qualquer pessoa. Você foi enxertado. A Bíblia fala que nós somos jambuzeiros bravos, enxertados na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. E é por isso que nós frutificamos. Sabe por quê? Porque o bom pastor, aquele que começou a boa obra, ele diz: eu sou fiel, eu vou terminar. Ainda que você esteja morto, eu ressuscitarei, eu te alimentarei, eu darei a você o domínio para você viver uma nova história, eu darei a você um novo tempo, eu estabelecerei uma nova vida, eu estabelecerei a você a alegria, eu tirarei toda a tristeza, eu cessarei as suas lágrimas, para que você venha me adorar verdadeiramente. Sabe o que mais está faltando? Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Às vezes nós nos calamos diante das situações, por isso nós não conseguimos abrir os céus ao nosso favor. Quando eu começar a entender que as minhas orações e as minhas lágrimas, elas sobem diante do trono de Deus, eu vou me alegrar, e Ele se alegrará comigo. Vou falar algo aqui para você, não me chame de louco. Ai, meu Deus. Você sabia que Deus escuta pelo nariz? Pastor, que heresia é essa? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, que o anjo do Senhor, ele colhe as nossas orações, as nossas lágrimas, e diante do trono de Deus, ele derrama. E quando ele derrama, o Senhor sente o cheiro. Essa é a oração dos meus filhos lá na terra. Quando o anjo chega diante do outro anjo chega diante de Deus e derrama também. Ali o Senhor fala: o meu outro filho está passando por problemas e ele é fiel a mim em todos os sentidos. Eu vou até o favor dele. E o que você tem para oferecer a ele esta noite? Moisés não tinha nada. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a oferecer o seu melhor. Hoje, talvez, você pode ter entrado aqui triste, chorando, e não entender o processo a qual você está passando. Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Aleluia. ele é fiel. Coloque-se de pé. Aleluia.